Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Se você ainda não segue o nosso canal, corre, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Nós temos gravado tantos conteúdos legais, né, meninas? Então não perde essa oportunidade, não. Gente, meu nome é Ana Paula Bicalho, eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas, inspiradoras, a Rose e a Mirtes. E hoje nós vamos falar sobre o complexo que é o ser humano, na integralidade, corpo, alma e espírito. Você já parou para pensar que nós somos o único ser formado por três partes diferentes? É interessante isso, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fique aqui com a gente até o final para você não perder nenhuma informação. Quando a gente pensa, quando Deus cria o homem, ele criou como? A imagem e semelhança. Então pensa, Deus, ele não cria só o homem numa forma, ele cria o homem para ele ser um ser vivente, tanto é que ele sopra, né, o fôlego de vida em Adão. E quando a gente pensa nessa integralidade, a gente sabe que existe, como é que eu posso dizer? É tão junto. Muitas vezes a gente não sabe, né, o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E é o que nós vamos falar sobre isso hoje, porque diferenciar o que são as emoções, o que está no espírito, o que é do corpo, faz com que a gente se cuide melhor, né, meninas? Com certeza. Procurar um equilíbrio entre os três, né? Tudo vai funcionar muito bem. Essa é a palavra-chave, né, Mirtes? Equilíbrio. Em tudo, né? A própria palavra diz que a gente deve tudo fazer com ordem e decência, né? E isso traz equilíbrio. É realmente esse segredo. Vocês já viveram alguma situação? Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para a gente já entrar no clima antes da gente aprofundar em cada uma das áreas. Mas vocês já viveram momentos onde vocês deram mais atenção para uma área específica? Com certeza. E eu acho que vive em constância, né? Eu, por exemplo, já dei em alguns momentos mais digamos assim, mais importância ao corpo, negligenciando as outras áreas. Uau. A espiritual, né, a alma, as emoções. Então, em outros momentos também, eu já priorizei mais as emoções, deixando de lado um pouquinho o corpo. E como encontrar, gente, esse equilíbrio é difícil, mas é possível, sim. É verdade. E, não sei se aconteceu já com vocês algumas vezes. Comigo também. Comigo já teve uma fase na minha vida que eu dei mais atenção ao corpo, né? E o corpo estava bem, estava ótimo, mas a alma estava destruída. Às vezes a gente tem a sensação de que quando a gente cuida do corpo, parece que é uma vaidade, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, Mirtes, quando a gente for entrar na parte de corpo. Mas é muito importante a gente entender essa integralidade. Porque quando o Senhor nos chama para uma conversão genuína, é uma conversão em todas as áreas. Porque Ele quer fazer exatamente tudo de maneira completa. Né? Tem um versículo que fala, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, ela é de maneira completa. E outra perguntinha que eu quero falar para vocês acham que a mulher cristã, ela negligencia alguma área? Sim. Ao meu ver, é o corpo. Também. Não sei você, Rose. Eu também acho que é o corpo, porque assim, nós como cristãs, muitas vezes a gente dá mais prioridade à parte espiritual, né, de cuidar do espírito, de se envolver, né, nas coisas, nos ministérios e tudo, e daí a gente vai negligenciando o cuidado com o corpo. E a alma também fica E a alma também. As emoções, com tantos afazeres, a dedicação ao lar, à família, ao trabalho. Eu acho que isso tudo vai sobrecarregando e ela vai deixando também de lado cuidar das emoções, o cuidado com as suas emoções. Exato. Então seria basicamente a mulher cristã é como se ela cuidasse mais do espiritual e deixasse de lado a parte do corpo e da alma. Para mim também, na minha opinião, seria também o corpo. Eu falo por mim mesmo, né, gente? Basta vocês olharem. Mas a questão do corpo, eu sinto, porque quando nós entendemos a mensagem da cruz, né?
é impossível nós iniciarmos o nosso dia não priorizando essa parte. Então, a gente acaba negligenciando mesmo a alimentação e, como vocês disseram, né? A gente não prioriza. A gente prioriza tanto esse outro, né? A família, o cuidado com o outro, os ministérios, que a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Na realidade, eu acho que você tem que se conhecer, né? Porque assim, muitas vezes, para mim, por exemplo, para você, o melhor horário para você cuidar do seu espírito, do seu devocional, é na primeira hora da manhã, vamos dizer assim, antes de começar a fazer qualquer coisa, né? Já para mim, só funciona eu cuidar do corpo na primeira hora da manhã. Porque se eu não fizer isso na primeira hora da manhã, no restante do dia eu não faço mais. Eu cuido também. Então eu priorizo assim, vamos dizer assim, eu cuido do corpo e eu tenho meu horário para cuidar do espírito e da minha alma. Né? Quando vocês dizem esse cuidado do corpo, vocês estão falando mais de uma atividade física. Atividade física. Porque o cuidado com o corpo, ele é diário, né? Também, alimentação. Né? Gente, isso aqui, ó. Vocês bebem muito? Eu tento, né? Eu tenho uma garrafa. Tenta, né? A meta. A quantidade, essa é a meta. Vocês vão avaliar aí, meninas. Vamos ver quantas águas nós vamos tomar aqui durante esse episódio para ver se é verdade. Vai ser 3 goles e muito. É verdade. Isso não só, né? Se exercitar, mas é um cuidado como um todo, que você está ingerindo, que você está nutrindo o seu corpo. Então, certeza. Tudo isso. É um autocuidado. Que outras coisas. Existe, né, Mirtes, já entrando aí nessa parte, onde a gente vai dar mais ênfase agora para a questão do corpo, existe um tabu muito grande, né, sobre essa questão de quando a gente cuida tanto do corpo, parece que a gente está ficando vaidosa demais, a gente está ficando soberba mesmo. A sociedade faz essa leitura. Não, mas fulano não sai da academia, fulano só quer ficar no shape. Existe isso, vocês acham? Eu acho que existe muito. É um preconceito, né, na verdade. Tá ligado, né? A vaidade, o autocuidado e a vaidade em excesso não é legal, né? Então a gente tem que saber que tem uma linha tênue entre esses dois. Não cair no excesso dessa vaidade. E porque a vaidade, muitas vezes, ela não tá nem, eu acho que ela não tá nem ligada a esse autocuidado, mas sim no motivo que tá levando a pessoa a fazer aquilo, né? O que tá por trás daquilo? Isso é perfeito o que você tá falando. Será que você tá idolatrando alguma coisa? Uau! Até o seu corpo. Seu próprio corpo. Tornando aquilo um ídolo. Então a gente tem que saber diferenciar isso. E também é importante falar sobre a culpa que a gente acaba carregando sobre isso. Né? De estar cuidando mais da aparência, as pessoas julgando mais você por conta disso. Né? E na verdade não é. Um autocuidado é você cuidar do templo do Espírito Santo. Deus quer que a gente faça isso. Que a gente cuide de nós, da nossa saúde, do que a gente está ingerindo. Nutrindo o nosso corpo, cuidando do templo dele. Né? Então, acho que tem sim esse preconceito, existe. E é interessante isso que você está falando, sobre sermos templo do Espírito Santo, né? Uma vez que nós temos essa verdade já instituída dentro de nós, que nós somos a habitação do próprio Espírito Santo de Deus, é natural que a gente queira ter cuidado com esse corpo. Afinal de contas, ele habita ali dentro, né? Mas é muito mais fácil mesmo a gente cuidar do corpo por um autocuidado para melhorar a nossa aparência. Gente, mulher, ela gosta de estar, né, bem consigo mesma. Uma mulher que ela não tá bem, o corpo dela não tá legal, e não é legal pro outro, é legal para ela. Já é uma consequência. Se ela não tá se achando legal com o corpo, aí por consequência a alma dela já não fica bem, e aí ela E ela acaba sendo julgada por isso. Parece que você é uma pessoa mais superficial por cuidar mais da aparência. Você é uma pessoa mais fútil por conta disso. E não. A gente não pode colocar isso em mente, colocar na mente das pessoas, fazer elas acreditarem que você, né, que ela está cuidando por ser uma pessoa mais superficial. De jeito nenhum. Não. E nós mulheres, a gente carrega vamos dizer assim, um rótulo de compararmos umas às outras, né? Uma vez eu vi na internet falando assim, que a gente não veste pra gente, que a gente não veste pros nossos maridos, que a gente veste pras amigas, pra outras pessoas. E é porque esse ambiente mesmo, né, feminino, do universo feminino, vocês já sentiram esse tipo de comparação? A mulher de vocês é muito se compararem, né? Por natureza, assim, a mulher é muito competitiva, então realmente, muitas vezes, a mulher, ela tá
comprando, né, alguma coisa, se vestindo, fazendo, para se comparar, porque quer estar equivalente à outra, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A questão da inveja, né? Sim. E tudo, porque uma coisa é você olhar para aquela mulher e se inspirar naquela mulher. Uau. Né? Pelo modo como ela se veste, pelo modo como ela cuida do corpo. Aqui tá uma que eu me inspiro demais. Ela vai para a academia cuidar do corpo dela da mente, e ela me inspira muito com esse cuidado dela, né? E você também, Ruth. A gente fica lá se ajudando uma a outra. Bora, não precisa, eu vou voltar, gente. Eu vou voltar. Volta. Eu tava fazendo as contas. Qual foi a última vez que eu fiz atividade física frequentemente? Tem 6 meses. Isso é péssimo. É péssimo porque, como você disse, eu vou pra academia não é só pelo corpo, é pela alma também. Porque, como a gente disse, nós somos seres integrais. Tá tudo tão misturadinho que a gente acha que a gente vai pra academia só pra cuidar do corpo, mas a verdade é que o corpo libera um monte de hormônio que faz bem pra mente, pro coração. Eu preciso sempre, todos os dias, até no sábado eu vou, pra descansar a mente, você se sente renovada. Que interessante isso, né? A gente cansa o corpo, mas descansa a mente. É verdade. Dever cumprido. É verdade. E ao contrário, se eu não for, você fica mais cansada. Quando você cria o hábito, aí quando você não vai, você fica mais cansada. Ai, gente, olha, vocês estão me inspirando a voltar. E eu convido você, mulher que está nos assistindo, sintam-se inspiradas por essas mulheres, né? Nós fazemos parte de um grupo de oração, né? Um grupo de comunhão com outras mulheres que não participam do nosso podcast, mas a gente carrega elas sempre, né, no nosso coração. E dentro do nosso próprio grupo tem mulheres inspiradoras, né? Que cuidam da alimentação, que na hora a gente tá lá comendo os manjares do mundo e elas levam as marmitinhas, né? Então, um beijo para vocês, mulheres, que estão nos inspirando também nessa área, né? Mas muitas vezes, Mirtes, assim, eu entendo isso que você está falando, mas existem alguns momentos que nós temos limitações, né? Para cuidar desse corpo. A mulher ali, logo quando ela tem um bebê, gente, é muito difícil voltar para essa rotina. Às vezes a rotina também de trabalho é tão pesada, ela é tão densa, que a gente não consegue priorizar isso. Como equilibrar, então, Mirtes? Qual é o segredo? Como eu já passei por isso, eu acredito que muitas mulheres se identificam também com essa fala da Ana, né? Quando a gente tem filho, a gente faz alguma cirurgia e a gente acaba se acomodando naquela zona. E como voltar? Eu acho que assim, eu penso que o recomeço, a gente tem que recomeçar. Não se alimentou bem hoje, recomece amanhã. Uau. Não se exercitou hoje, comece novamente amanhã. E assim... Cria um hábito, né? O importante é não desistir. O hábito e não desistir no meio do caminho. O recomeço é a chave. Assim, Uau! A chave. Que top, que dica maravilhosa. Porque a gente cai muito, né? Muito. A gente começa... Gente, eu direto começo uma dieta na segunda-feira, na terça eu já caio. Não, eu não vou longe, não. Domingo eu falei lá em casa, essa semana nada de doce. Terça-feira eu tava comendo doce. Mas você não no outro dia, fechei a boquinha, recomecei. É isso mesmo. É muito importante, perfeito, né, meninas? recomeço. É recomeço mesmo, é um segredo. Fica a dica aí. Enxergar isso, né, gente? A gente tem em mente isso. E é lindo a gente sentir essa vulnerabilidade, né? Reconhecer que nós não conseguimos uma plenitude o tempo todo. E reconhecer essa vulnerabilidade mostra que a gente precisa de esforço. Gente, para cuidar da alma, do corpo e do espírito requer esforço. E Deus nos chama para isso. Uau, chama sim. Deus nos chama com amor, né? Ele faz tudo com tanto cuidado, gente. É um privilégio, eu digo que é um privilégio a gente poder movimentar o nosso corpo. Né? Não é um castigo você se exercitar, você movimentar seu corpo, é uma dádiva, a gente tem que ser grato por isso. Uau! E o cuidar do corpo que a gente tá falando agora, né, com exercícios e tudo, o cuidar do corpo vai além do exercício, né? O cuidar do corpo vai cuidar dos seus cabelos, cuidar das suas unhas, cuidar da sua pele, né? Afinal, como foi falado aqui, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele expressa algo, ele comunica algo, comunica. Né? Então, assim, como é que você vai querer que o Espírito Santo habite numa casa mal cuidada? Uau, desorganizada, bagunçada, desnutrida? Suja? Não. É verdade. Olha, vou te falar.
Só vai, né, Só Mirtz? vai. Só vai. Põe o tênis, roupinha, não é à toa que a gente tá assim hoje, né? Para lhe estimular, por isso que nós Isso. estamos assim. Inspirando. E agora a gente vai querer dar ênfase um pouquinho para outra área, que é a área da alma, né? O que é a alma? A alma é onde estão as emoções, estão os pensamentos, estão os desejos. É interessante fazer um parênteses aqui, que existem algumas doutrinas teológicas que vão dizer que alma e espírito, elas estão muito juntas, a ponto de elas não serem divididas, né? E tem um versículo que fala que é somente a palavra que consegue fazer essa divisão. Mas alma e espírito, então tem hora que a gente vai estar falando de alma que parece que é espírito, e tem hora que a gente vai estar falando de espírito que parece que é alma. Porque nós somos seres integrais mesmo, né? E Deus quer essa vamos dizer, Unidade. esse movimento entre essas três Unidade áreas. ou equilíbrio. Agora, quando a gente fala de alma, emoções, pensamentos, é interessante a gente pensar que nós lidamos com a nossa alma o tempo todo. Ainda que o nosso corpo não seja exercitado diariamente, a alma não tem jeito. Porque a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Então, assim, o corpo é onde estão as sensações, o olfato, o paladar, o toque, né? É onde a gente sente. Mas e aonde estão os sentimentos? É por dentro, né? E esses sentimentos, eles dão vida para essa alma. O próprio Senhor, quando ele sopra o fôlego de vida em Adão, a palavra diz que ele se tornou uma alma vivente. Então, nós somos seres espirituais, mas nós temos uma alma, né? E como lidar com essas emoções? E como saber expressar essas emoções? É interessante a gente pensar que a alma, eu queria trazer, na verdade, algumas dicas para a gente saber cuidar dessa alma. E você tocou já nesse ponto, Rô. Você falou uma coisa muito interessante, o autoconhecimento. Nós precisamos saber quem somos, entender a nossa real identidade. A nossa necessidade. Porque se a gente for parar para pensar, se as pessoas perguntarem assim, quem é a Ana? Ana, fala sobre você, o que eu automaticamente vou falar? Eu me chamo Ana Paula, eu sou casada, eu tenho filhos, eu sou psicóloga, eu trabalho com pessoas, lidero mulheres. Mas essa é a Ana? Não, essa não é a Ana. Essa é alguma das funções que a Ana realiza. Quem é a Ana? A Ana é uma menina. Menina, né? A Ana, ela é bagunceira, né, Mirtz? Atrapalhada, brincalhona. Muito brincalhona. Vocês nem imaginam o quanto que essa mulher é brincalhona. É. Eu passo o dia rindo. E é interessante a gente pensar nesse autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe equilibrar as nossas emoções. E eu te encorajo, mulher, a você olhar no espelho hoje e falar, quem sou eu? Não pensa nas suas atribuições, pensa em quem você é, nas suas características, o que você gosta, quem você verdadeiramente é quando ninguém está te olhando e quando você não está fazendo nada, né? Vocês querem falar quem são vocês, né? Assim, eu queria falar assim, nesse momento, aproveitar para compartilhar também sobre o que acontece com vocês. É muito importante esse feedback de vocês. Segue a nossa página, se inscreve no nosso canal, né? E pode interagir com a gente, que isso é muito importante. É Coloca verdade. nos comentários, ativa o sininho. E saber dessa identidade de quem somos é uma dica importantíssima para a gente saber cuidar da nossa alma, né? Um vai complementando o outro, a gente vai observando. Se você não tiver com uma alma boa, como é que você vai cuidar do seu corpo, né? Muitas vezes começa por aqui, pela mente. Como é que você vai, por exemplo, no processo de emagrecimento? A sua mente que vai impulsionar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é essencial. Por isso que a gente deve procurar o equilíbrio entre esses dois setores, esses três elementos. Porque somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Uma vez, nessa questão que você falou do autoconhecimento, eu fiz um exercício muito interessante de escrever quem eu sou, né? Quem é a Rose, né? Alegre, né? Paciente, vamos dizer, as características, e escrever e colar os papeizinhos no espelho. Uau! Para todo dia de manhã eu ver quem eu sou. Uau! Lembrar, né? Lembrar quem eu sou. Porque muitas vezes a gente vai achando que a gente é pelo que os outros falam de você, né? Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento, você saber quem realmente você é.
E isso é de extrema importância. E é tão importante que a segunda dica que eu vou dar para vocês baseia-se também nisso. Nós sermos honestas com as nossas emoções. Porque às vezes a gente quer transparecer para o mundo, para a sociedade, para a família, para as amigas que está tudo bem, mas que na verdade não está. E ser honesta com as emoções é ser honesta consigo mesma, é ser honesta com quem caminha conosco, é ser honesta com o próprio Deus, né? Que sonda os nossos pensamentos antes de sair uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. Já sabe. Então, reconhecer esses sentimentos, ser honesto com os sentimentos é muito importante. Isso é cuidar da alma, verbalizar, colocar para fora. Teve uma vez que eu segurei tanto como é que eu posso dizer? Uma angústia, uma dor que eu estava sentindo mediante, né, uma traição. E eu senti em um momento essa dor, essa tristeza, essa angústia começar a interferir no meu corpo. Teve um dia, o corpo fala. Teve um dia que o meu lábio, ele começou a pular assim, ó. E eu cheguei a compartilhar isso com a minha psicóloga, e nós vamos também trazer isso como dica para você cuidar da sua alma. Mas eu cheguei a compartilhar com a minha psicóloga e ela falou assim comigo: Ana, chegou a hora de você colocar aquilo que está dentro de você para fora. O Tá seu explodindo. corpo está gritando, e olha, na fala, gente, é na boca. Porque você precisa falar com essa pessoa. Você precisa expressar. Ajuda também quando é necessário. Perfeito isso, Miss. É o terceiro ponto que eu ia dar. Então, primeiro, não, foi ótimo. Primeiro é a questão da gente saber quem somos, né, da identidade. O segundo é sermos honestos com os nossos sentimentos. E o terceiro, gente, procure ajuda. Eu, como psicóloga, eu faço terapia há tantos anos. E eu te falo, isso é tão importante. Às vezes a gente tem o preconceito de achar que só precisa de ajuda quem é desequilibrado, quem é doente mental. Gente, não. Não. Né? A terapia, ela te faz bem. Ela te promove exatamente isso, tudo que nós estamos falando. Do autoconhecimento, de ser honesto com as emoções, de estabelecer alguns limites, até onde o outro tem acesso às minhas emoções, os meus pensamentos. Porque isso também traz equilíbrio. Quando você... Engloba a alma, né? Quando você falou das aparências, né, que às vezes a gente mostra uma aparência que não condiz com o que você está vivendo, né? E foi exatamente isso que eu vivi há uns anos atrás. Eu estava cuidando do corpo, a aparência ótima, corria em tudo quanto era de corrida, de rua, de maratona. Uau! Que aparecia. Eu tenho um monte de medalha, viu? Quero ver! Corria e tudo, tava assim com o corpo magrinho, sem uma celulite. Benção! Sonho da mulher, né? Mas a alma tava destruída, porque eu tava com minhas meninas tudo pequeno e passando por uma crise no casamento terrível. Uau! Então, assim, eu tava destruída por dentro, né? Mas o corpo, a aparência, né? Tem um versículo que fala que nós devemos guardar, sobretudo, o nosso coração, porque é dele que provê todas as coisas. E aí, o que foi que eu fiz? O sininho alertou. Recomeçou. O sininho alertou e eu fui buscar ajuda profissional. Aí fomos fazer terapia, fomos fazer aconselhamento pastoral. Que bênção. E foi a melhor decisão que nós fizemos na nossa vida. Porque se a gente não tivesse buscado ajuda, nós não estaríamos juntos hoje, completando 18 anos. Uau, maioridade! Que coisa linda, parabéns, amiga. Realmente é um marco, né? É verdade. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Deixa eu um beijo, meu amor. Love you. Não, então você também primeiro. Cuidar da alma também é ser honesto com as emoções, né? Com certeza. É dizer que ama, é dizer que tá magoado, dizer que tá triste. É falar, né, o que sentimos mesmo, para nós não adoecermos, né? Outra dica que eu queria dar para vocês é para a gente envolver em ambientes onde a gente encontra uma segurança. Uma segurança emocional, uma segurança de fala. E estar entre amigas é isso, né? Muito, elas te exortam. Como ajuda? Amigas que te levam junto a Jesus. Ajudam nessa caminhada. E eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito amada com as amigas que eu tenho. E vocês estão incluídas nesse plano. Lindeza. E é o cuidado de Deus, né? É verdade. É verdade. E não só os amigos, né? Mas a família também pode ser esse ambiente, né? De local seguro, onde a gente se sinta amado, respeitado, onde a gente pode ser de verdade. Né, onde a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades sem julgamento, onde a gente pode
expressar tudo aquilo que somos, que sentimos, que pensamos, né? O Esse ambiente amigo seguro é importante. O amigo é algo tão precioso, né, que a própria palavra de Deus fala, né, um versículo que ele diz assim: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro, É um Uau! tesouro mesmo. né? Então nós devemos cuidar dos nossos amigos. Gente, quem aqui já teve uma experiência de estar destruída, de achar que não tem mais saída, uma situação que você está vivendo? Basta um café com uma amiga que parece que você está ligada na tomada de novo, não é? Renova, né? Tem até Bons tem conselhos. até uma coisinha que sempre passa, né? Às vezes você só precisa de um café com a amiga, né? Às vezes não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutica. Algum esporte, família, é. quando você não estiver bem, naquele momento que você, né, precisa de um apoio, chama aquela amiga, vai caminhar, vai fazer alguma atividade física. A outra já queria fazer atividade. É. Não, vamos tomar um café, vamos comer um bolinho. A gente pensando em tomar um café, comer bolo, vamos fazer uma atividade física. Vamos correr. Aí, ó, Mas porque a gente se vamos complementa. Vamos tomar um café, vamos comer um bolinho lá na minha casa, eu quero dela, eu também. É. E uma outra coisa, gente, a gente tá aqui falando sobre estar com pessoas nesse ambiente seguro, porque é realmente Sim. muito gostoso. Mas sabe uma outra dica importantíssima para cuidar da sua alma? A solitude. Uhum. O ficar sozinha. Tem gente que tem pânico de ficar sozinha. Uhum. Sabe uma coisa que eu aprendi com a Vanessa? A Vá não tá aqui hoje, mas Vá, um beijo nosso para você. A Vá, ela me ensinou algo muito precioso, que ela aplica na casa dela e ensinou para os filhos. Ela fala sobre o momento do nada. Uhum. Sabe aquele momento do nada? A gente às vezes acha que o momento do nada é pegar o celular, é ouvir uma música, é ler um livro. Não, gente, o momento do nada é não fazer nada. É nada. É nada É não mesmo. estar com o livro, é não estar no celular, é não estar com música. É aquele... Teve uma vez que minha mãe me perguntou assim, filho, o que você tá fazendo aí? Eu falei, Nada. eu tô pensando na morte da bezerra, não tem uma expressão assim. É que se você tá triste, né? Muitas vezes as pessoas Associam, solidão com solitude, que é diferente. Uau. A solidão Uhum. da solitude. É E eu gosto verdade. desse momento. Eu acho que faz parte até do Eu meu também. temperamento, Aham. né? Esse momento sozinha, mais pensativa. É um descanso, né? E é do nada, né, Do amiga? nada. Não é com celular, não é Nada. falando com pessoas. Esse momento é muito Nada. importante É mesmo. só a gente. E nesse momento, muitas vezes, a gente tem a oportunidade, no momento de solitude, nós temos a oportunidade de entrar numa outra área, que talvez não, que é a área mais importante. Porque nós somos um ser tríade, corpo, alma e espírito. Mas tem uma parte que ela é eterna, e essa parte é a espiritual. É verdade. Né, Rô? É E verdade. nós vamos entrar agora nessa parte para a gente falar um pouquinho sobre ela. Essa questão do espírito que a gente já sabe que a mulher cristã, quando ela tem essa revelação mesmo da mensagem da cruz, ela ama, né? Ela deseja, o corpo dela, a alma dela, o coração dela anseia pela presença do verdade. Senhor. E, Rô, como que a gente consegue cuidar do espírito sendo tão atribulada, com uma rotina tão intensa? Como eu falei no começo, né, a gente tem que se autoconhecer, né? Então, assim, eu negligenciava o cuidado do espírito. E como é que a gente cuida do espírito? Lendo a palavra, fazendo um devocional, né, um estudo bíblico. E eu negligenciava isso, por quê? Porque eu acordava e já ia, né, fazendo um monte de coisas, não cuidava do corpo. E aí, quando você passa a se conhecer, ó, não, meu melhor horário para mim é esse, né? Então, assim, você tem que reservar esse momento para cuidar do espírito, né? Você cuida do espírito se relacionando com Deus em primeiro lugar, né? E se relacionando com pessoas, como a gente falou aqui, que te levem para mais perto de Deus. Uau. São dois cuidados que a gente tem que ter com o nosso espírito. A palavra-chave que eu acho é o relacionamento. Relacionamento com Deus e com... Deus. Quando você estiver no trânsito, fazendo a sua comida, os afazeres domésticos, no trabalho, alguma pausa, fala com o Senhor, converse com Ele, tenha esse momento de comunhão com Jesus. Nessa questão também de como fazer para cuidar do espírito, né? Eu penso o seguinte, quando seu filho chega para você dizendo, mãe, eu estou com fome. Você vai chegar para ele e vai dizer, filho, agora não tenho tempo para fazer comida para você. Uau. Você vai deixar seu filho com fome? Você não vai. Né? Então, do mesmo jeito, você tem que alimentar o seu espírito. Ou ele vai padecer.
né? Ou o seu espírito vai ficar fraco e vai definhar. Então, a gente tem que cuidar do espírito, alimentando o espírito. E como é que a gente alimenta o espírito? Lendo a palavra, relacionamento, como eu falei. Relacionamento com Deus, né? E relacionamento com pessoas que te levem para perto dele. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu amo, gente. E eu acabei não compartilhando isso com vocês, mas vou compartilhar agora. Olha que frase linda. Que vai falar assim, eu acho que é mais ou menos assim. Que a oração, ela é o suor da alma. E isso é essa questão da alma e do espírito estarem muito conectados. Porque ele quis dar ênfase para essa área espiritual. A oração, ela é o suor da alma. Quando a gente pensa sobre o suor é só mediante o esforço. A gente não fica suado à toa. E eu vou te dar mais... é necessário o esforço, né, Rô? Porque não é natural. Gente, não é natural, não é fácil. Não é fácil. Essa aproximação. A gente quer fugir, a gente quer outras coisas. Lê um pouquinho, já dá sono, mas é um esforço. É o morrer a carne, né? Para fortalecer o espírito. Esse esforço mesmo. Aí eu te digo outra frase que eu li do Hernandes, né? Que ele diz que a oração era a própria respiração de Jesus. Ai, coisa linda. Jesus respirava oração. O tempo todo, né? Em conexão com o Pai. O tempo todo. É porque muitas vezes, a gente falou sobre isso no Cristo no Cotidiano, né? Se você não assistiu esse episódio, gente, assiste. Ele é lindo. Tá lindo. Ele é lindo. Nesse episódio... não, vou fazer uma coisa aqui, rapidinho. Nesse episódio, a gente canta 3 vezes. Eu sabia que ele No episódio do Cristo no Cotidiano, a gente cantou 3 vezes. E eu queria cantar uma música aqui pra vocês também, dessa vez. Tem uma música... Tem uma música que é impossível a gente terminar esse episódio sem falar sobre isso, né? Mas vocês vão ter que me ajudar. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olha que delícia essa música, né? É um convite pro Senhor para esse momento mesmo. É de, Senhor, me aquieta, aquieta meus pensamentos, aquieta minha alma que está atribulada, eu estou angustiada, eu estou com medo, eu estou insegura. E, na verdade, quando a gente faz esse convite para o Senhor, e fala, só assim eu não vou me sentir só, eu preciso do Senhor. É esse tempo de comunhão, né, Rô? De relacionamento. De relacionamento. E que não é fácil. Não é fácil. É morrer mesmo para si, né? Para conseguir fazer isso. E, por último, Rô, eu queria só te perguntar... sobre essa questão do espírito, você sente que muitas vezes o nosso espírito está fraco? Sente, com certeza. Mas como que a gente pode fazer essa dissociação de reconhecer meu espírito está fraco? Bom, no meu caso, né, quando eu começo a me irritar com facilidade, eu já sei que eu estou fraca no espírito. Que o meu espírito está fraco, então eu já sei que eu preciso voltar para o centro, aquietar, né? Ter o meu relacionamento com Deus, ler a palavra, meditar e orar. É a frieza espiritual. É a frieza espiritual. Então, assim, é tão importante isso, porque muitas vezes a gente acha que a irritabilidade, a insônia, está associadas a sintomas de TPM, de menopausa. Pode ser, sim, pode ser, mas muitas vezes também, por isso que eu digo que você tem que se autoconhecer. Porque muitas vezes essa irritabilidade, essa insônia é o teu espírito gritando. Eu já me senti muito assim. É quando eu vejo assim, estou afastada do Senhor. Exato. Preciso tornar urgente. É quase um desespero, né? Pelo amor de Deus. É quando a gente deixa as distrações tomarem conta do nosso momento com Deus. Exatamente. E é interessante isso que você está falando, Rô, só para a gente finalizando, porque se nós somos templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, quanto mais a gente alimenta essa parte espiritual, mais forte ele vai ficando. Exato. E mais evidentemente vai aparecendo o fruto do Espírito Santo, que são essas características que você falou. Exato. A mansidão, o domínio próprio, a paciência, a amabilidade, a bondade. Gente, a palavra de Deus é perfeita.
A palavra é o nosso manual. É isso É o mesmo. nosso norte pra É o Nós nosso temos norte. que- Tudo tá lá, tudo que a gente precisa é o nosso manual diário. Exatamente. É verdade. Se você colocar uma lupinha ali no Google e perguntar, a Bíblia fala sobre tal assunto? Faz esse teste aí, depois conta pra gente. Ele vai falar. Não tem nada que a palavra não abrange. Tem uma frase, também acho que é de Martinho Lutero, que fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Uhum. E escrita há quantos anos atrás, né? Realmente a palavra de Deus é o nosso norte. Ai, meninas, tá chegando a hora da gente finalizar esse episódio. Mirtz, ficou tranquila de fazer o seu primeiro episódio comigo? É o primeiro episódio que eu faço com a Mirtz. O primeiro episódio delas juntas. Vou querer gravar mais. Rebeca. É, eu acho que eu não falto com ninguém. Você falta com alguém? Não. É, gravou já com todo mundo. Eu ainda não tinha gravado com a Mirtz. Que delícia, vamos gravar mais. Esse tema também. Meninas. Vocês tenham gostado, né? Isso, com certeza gostaram. Meninas, eu queria instruir vocês a seguir, né, o nosso canal no nosso podcast. Queria instruir vocês a compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que ele vai falar, vai instruir outras mulheres a respeito dessas dicas que nós demos, né? E antes de a gente finalizar, a gente queria fazer uma oração, né? Sim. Porque é tão importante a gente entender esse cuidado de Deus, nessa plenitude, né? De sermos Para um que ser a gente tríade, né? possa ter esse equilíbrio, né? Que nós tenhamos É esse verdade. equilíbrio. Então vamos Amém, orar para a vamos gente orar. finalizar. Amém. Paizinho querido, muito obrigado Obrigada. por esse tempo, muito obrigado pelo privilégio de servirmos a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos fez de maneira maravilhosamente perfeitas. Amém. Obrigado porque o Senhor nos fez na plenitude de corpo, alma e espírito, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, para que possamos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, para que o Senhor possa estar sempre, Senhor, nos capacitando a renovar a nossa mente, porque nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós na integralidade. O Senhor não passa nada desapercebido do Senhor. Nos ensina, Pai, a ter equilíbrio sobre todas essas áreas, porque nós queremos Te adorar na plenitude que o Amém. Senhor merece, Pai. Amém. Nós agradecemos por todas as mulheres que pararam um pouquinho do seu dia para assistir esse episódio, que o Senhor também dê discernimento a elas, para que elas possam cuidar dessa plenitude de corpo, alma e espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, Obrigada pela sua companhia. Nós esperamos você já no verdade. próximo episódio, verdade, né? é Fica verdade. conectada para assistir já o próximo. Então vamos verdade. finalizar aqui. Nós esperamos você em mais um episódio do nosso podcast. Um beijo no Beijos. seu coração. Fica com Deus.